Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós estamos aqui de novo para falar sobre leitura corporal e hoje é dia do quinto traço, por isso que eu comecei com carinha de charme, porque, gente do céu, o pessoal do quinto traço, que tem o quinto traço prevalecendo sobre os demais, são umas pessoas de extremo charme. Sabe aquelas pessoas que caminham, parece que estão flutuando? Sabe aquelas pessoas que te olham e parece que estão olhando todo o seu ser? Eles têm uma questão de sedução natural em si que é incrível. Inclusive, são pessoas que são proativas, porque elas não são incríveis, digamos assim, só na maneira de se expressar. Porque nós temos que ver que nos traços anteriores, que se você acompanhou, você descobriu que todos têm habilidades, têm dores, e quanto mais a gente utilizar as habilidades, mais a gente vai superando a questão das dores, e todos têm os seus superpoderes que são maravilhosos. O superpoder do quinto traço é essa questão do charme dele mesmo, sabe? De sempre estar envolvido em várias coisas, de gostar de fazer várias atividades ao mesmo tempo, e em tudo isso tem o lado bom e o ruim. É aquilo que, se está trabalhando num determinado projeto, ele vai precisar trabalhar em outros também. Só que, por outro lado, às vezes entra uma culpinha, sabe? Ele está num lugar, mas com a cabeça lá em outro lugar. Nossa, eu precisaria estar fazendo tal coisa. E quando está lá naquele lugar, ele pensa, nossa, eu precisaria estar fazendo aquilo. Então, ele sempre está com a cabeça em outros lugares. É um traço que, se a gente obrigar a ficar num determinado lugar só, ou fazer só um tipo de atividade, um determinado tipo de atividade, ele vai cansar muito, ele vai desestimular e ele não vai usar todo esse potencial proativo que ele tem. Então, quanto mais a gente permitir ele brilhar em várias situações, mais ele vai usar esse potencial que ele tem. Por que eu falei brilhar? Porque é um traço de caráter que gosta de fazer as coisas, gosta de fazer bem feito e gosta que as pessoas vejam que está legal. Só que assim, ele é muito exigente, principalmente consigo mesmo, e ele sempre vai achar que precisaria estar melhor. E quando as pessoas elogiam, ele até vai achar legal, só que ele vai ficar pensando assim, mas não estava tão bom assim. Por quê? Não porque não estava bom, é porque ele sempre tem um nível de exigência ainda maior. São aquelas pessoas que gostam do like na rede social, gosta de fazer selfie, e tá tudo certo, gente. Cada um tem sua característica, cada um tem sua habilidade. Você não tá atrapalhando ninguém, não tá prejudicando ninguém, então seja e seja feliz. Porque quando a gente é aquilo que a gente nasceu para ser, gente, as coisas acontecem. As coisas só desandam quando a gente começa a se reprimir muito. E na questão desse quinto traço de caráter, ele foi formado lá entre os 3 anos e meio até os 5 anos. Alguns pesquisadores falam que pode ir até os 6, 7, mas vamos ter uma base geralmente até os 5. Foi uma fase onde a criança já tinha percepção dos demais, dos pais, do seu entorno, e era aquela coisa dele querer ser visto, querer ser olhado, só que ele percebia que muitas vezes ele era trocado. Trocado como assim? Pelo trabalho, se tá ali com se vive com papai e mamãe, sempre percebe que o papai e a mamãe, por mais que digam que ele é lindo, maravilhoso, charmoso, sempre acabam ficando mais juntinho, ele se sente ali mais excluído, às vezes se sente até traído. É claro que a criança ainda não dá esse nome porque ela não conhece esse tipo de contexto, mas as situações que vão sendo geradas vai fazendo nascer esse sentimento. Então, na vida adulta, são pessoas extremamente ciumentas. São pessoas que até seguram, sabe, aquele ciúminho, mas ela sente ciúmes às vezes do amigo, do vizinho, do companheiro. Ela sempre quer estar ali chamando a atenção, cativando, e tá tudo certo. Um,
Tem algo que é muito interessante com relação ao corpo deles, que além deles já terem esse charme próprio de serem proativos, a natureza foi muito generosa com eles. São as pessoas que têm o formato do corpo mais harmonioso. O que seria mais harmonioso? Com curvas mais aparentes, com o formato do músculo mais evidente. São as pessoas acinturadas, que têm a musculatura da perna charmosa. Então, são aqueles que gostam de fazer atividades físicas, que geralmente se destacam no esporte e por aí vai. Gente, eles são cativantes. Só que muitas vezes eles não fazem de propósito, eles sim têm consciência desse charme que eles exercem sobre os demais, mas às vezes eles estão no cotidiano e naturalmente eles são dessa forma, tá? E isso por causa lá da mielinização, até os 5 anos de idade, que já expliquei um pouquinho para vocês. Na verdade, gente, isso vai bem mais a fundo. É por isso que a gente tem um curso para explicar todos os itens, os detalhes, como acontece, como se deu. Aqui nestes vídeos a gente vê uma palhinha. Às vezes a gente até faz alguma brincadeirinha, comenta alguma coisa sobre eles, mas já dá pra gente ter uma noção de como eles são, o que prejudica, né, esse desempenho, qual o formato do corpo deles e em que época isso se deu. Se você não viu os anteriores, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto traço, clica aqui embaixo. A gente tem um grupo de WhatsApp também que fala sobre leitura corporal. Se te interessa, entra lá e dá uma olhadinha. Depois a gente se fala. Um beijo, tchau!